já viu que vai ser bênção, porque a Mari, né, além de ser, né, psicóloga, é uma mulher de Deus, e eu tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa para as nossas vidas. Prepare-se, chama as amigas aí. Como a gente já combinou, nós teremos um sorteio, e para participar do sorteio tem que estar presente na live, não pode estar de fora, não. Então, participa aí conosco, já queremos dar aí boas-vindas a Pamela, Andréia, Cláudia Lopes, Silvana Moraes, Jarina, seja muito bem-vinda. Né? Quem mais está aí? Vai falando aí com a gente. Silvana, Alexandra, que é a nossa Xaninha. Amém. Isso aí. Então, queridas, vai lá, vai compartilhando, vai marcando, para que você não perca nada nessa noite. E ao finalzinho da nossa live, nós estaremos fazendo os nossos sorteios. Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer a Ele, vamos colocar esse tempo, né, nas mãos do Senhor e pedir que Ele venha falar conosco sobre tudo. Né? Nós já propomos o tema na live, né, em nossos contatos, mas antes de tudo isso, nós buscamos uma direção do Senhor, sabe? O que falar? O que nós precisamos ouvir? Qual é a área que nós estamos precisando ser trabalhadas? E eu creio que o Senhor vai falar conosco. Nós vamos orar e logo depois a Gisela vai estar nos elevando aí numa canção poderosa e nos preparando para esse bate-papo de confronto aí, como diz a minha amiga Pamela, que ela já está aí, né? Todo dia uma surra, né? Mas é para crescer, crescer dói. E o mais importante é quando você olha para trás e vê que nada do que doeu, né, fez com que você morresse, mas te fez uma pessoa melhor, uma mulher melhor. E eu gostaria de pedir a Josi que pudesse estar orando ao Senhor e agradecendo a Ele. Amém? Feche os seus olhos, coloca diante do Senhor como está o seu coração. Não permita que nada, nenhum sentimento, nenhum pensamento, nada daquilo que você viveu durante o dia possa impedir o mover do Espírito Santo na sua alma. Olhar para a cruz é como olhar para um espelho. E que seja assim nessa noite. Aleluia. Olhar para a cruz é como olhar para um espelho. E nós queremos esse espelho na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Sejam bem-vindas, queridas, sejam muito bem-vindas. Compartilhe, marque. Nós já iniciamos, estamos aqui com a Josi, a Gisela, nossa querida Marisol, e para a gente é uma honra ter você conosco. E hoje nós vamos falar de um tema, assim, muito interessante, muito confrontador também. Glória. Que é sobre a culpa. Amém? A culpa foi do Lucas nesse momento. E nós vamos estar falando, né, compartilhando aqui sobre culpa. O que é culpa? Qual é a definição de culpa? Você que está chegando aí, você já se sentiu culpado por alguma coisa? Você pode compartilhar conosco aí, nessa live, se você tem alguma culpa que você ainda carrega. E talvez você tenha alguns comportamentos que talvez você nem imagine que seja por conta de alguma culpa, mas que hoje eu tenho certeza que Deus vai revelar ao seu coração. Compartilhe aí conosco se você já sentiu culpa por alguma coisa, por algo que você fez no passado, que fizeram no passado, e que o seu coração ainda hoje, né, se sente pesado. E hoje a gente vai falar de culpa, e eu queria iniciar aí com a nossa querida Marisol, tá bom, Marisol? Que você pudesse nos trazer assim, né? Marisol é uma psicóloga, e ela pudesse nos trazer uma definição assim mais plena, né, sobre a culpa, porque a culpa ela é um fardo terrível, a gente sabe disso, é um fardo tenebroso. E eu trouxe aqui uma mochila, né? Porque quem vive culpado, né?
eu entendo que carrega um peso o tempo inteiro. E pesa na hora de dormir, pesa na hora de levantar, pesa na hora da festa. Você está lá no casamento, né, num aniversário de alguém muito amado, e você põe a melhor roupa, mas a mochila está lá, pesando nas suas costas. E por isso eu trouxe essa mochila. E nós gostaríamos de saber o que tem dentro da sua mochila. Vamos lá, Mari. Pois é. O que é a culpa? Essa definição de culpa, ela refere-se à responsabilidade dada a uma pessoa, onde esse interior te condena por vários danos, né? Vários prejuízos. Uma hora material, espiritual. Esse é um sentimento de culpa, né? Há definição de culpa, mas o sentimento de culpa, ele vem para reabilizar aquilo que nós temos dentro de nós. Esse interior que nos acusa o tempo todo, nos apontando o que está acontecendo dentro de nós. É como se fosse um castigo que você não sai dele, não é? Sim, como você mesmo, né, trouxe para exemplificar, simbolizando essa mochila cheia de elementos, né? E é como nós tivéssemos nós dentro de nós mesmos, nos carregando dentro de nós sentimentos, emoções, onde nunca nós estamos bem. Podemos estar no melhor lugar, podemos estar com as melhores pessoas, mas tudo, né? Ser realizada, ser amada, e muitas vezes nós nos carregamos essa culpa e nos entulhamos dentro de nós mesmos, internizando dentro de nós. São essas emoções, esses sentimentos. Porque a culpa, ela interliga com o remorso, ela interliga com a rejeição, ela interliga com tantos outros sentimentos que nos faz, de repente, a ficar assim. Pesada. Né? E nós não conseguimos alcançar objetivos, metas, sonhos, passam por nós e nós perdemos a oportunidade de usufruir e nos regozijar o quanto o Senhor, sabe, nos dá, né? E muitas vezes passamos dias, anos, e nós não conseguimos nos identificar. Cadê a nossa culpa? Isso quer dizer, então, que assim, a culpa, ela interfere diretamente na nossa vida. Diretamente. Diretamente. Ô, meu Pai. E aí, querida? Vamos analisar, vamos fazer uma autoanálise hoje, né? Vamos aproveitar a presença dessa psicóloga aqui. E eu gostaria que, assim, que nós pudéssemos compartilhar aqui. Josi, você já sentiu culpa? Você já viveu isso? Ou você vive ainda alguma culpa, né? Viver, não, mas eu acho que é até uma questão que a gente estava compartilhando aqui, esse sentimento de culpa, é muito comum na criação dos nossos filhos, né? Agora, eu já culpei alguém por algo onde a culpa era minha. Pode acontecer também, né? Não é, Marisol? Sim, sim. Você não identifica a sua culpa. Sim, sabe, Adão e Eva no jardim? Eu ia falar agora. Adão, mas por que você comeu a fruta? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Mulher, por que você comeu a fruta? Foi a serpente. Quando, na verdade, e principalmente se tratando de relacionamento,
todo mundo tem uma porcentagem de culpa, eu acredito nisso. Ou crédito de alguma coisa, né? Não necessariamente uma culpa. Mas que não é simples também você identificar, né? Às Sim, vezes, né? E quando eu digo culpa, às vezes a gente tem crédito por algo ter acontecido, e aí você tem a opção de se desculpar, arrumar uma desculpa para o que você fez, ou você admite o seu crédito, se perdoa e pede perdão ao outro e se livra, né? Então, eu estou tentando me livrar de Eva dentro de mim. Todo dia, né? Todo dia. É onde você consegue se reconhecer. Amém. Né? Porque, assim como as diferentes emoções que nós sentimos no dia a dia, a culpa também tem essa relação das emoções. Né? As emoções são adaptativas. Então, se essas emoções são adaptativas, a culpa, ela para o ser humano, cientificamente, ela é natural, da nossa natureza. Porque no nosso cérebro, tem uma parte do nosso cérebro que se chama límbido. Essa parte é onde sinaliza justamente a culpa, a vergonha, e podemos até, vamos dizer, exemplificar um psicopata. Um psicopata, quando ele comete, né, ele age, ele não sente. Por que ele não sente? Ele não percebe essa culpa, essa vergonha, esse arrependimento. Porque no cérebro dele, essa parte do líbido, ele está disfuncional. Então, é da nossa natureza. Então, só não sente culpa quem está doente. Mais ou menos. Vamos adiante. Então, achei interessante. Você aí pode compartilhar conosco aí se você se sente culpado por alguma coisa, porque essa é a hora, queridos. A Xaninha a gente vai caminhar aqui e descobrir como nos livrar de tudo isso. Vai lá, Josi. Tem um comentário aqui. A Xaninha fala assim: me culpo sempre por achar que devo fazer mais do que faço. É estranho. Aí uma outra pessoa diz assim: acho que em várias situações da vida a gente acaba se culpando por algo que não sai exatamente como imaginamos que sairia. O que é isso? Tem a ver com um senso crítico? Sim. É o perfeccionismo. É justamente isso que nós estamos até conversando sobre isso, porque muitas vezes você cuida tanto do filho, quer tanto ter aquele controle, porque a mulher que é perfeccionista, ela tem esse controle. Ela quer ter o controle de tudo, ela quer ser a melhor esposa, ela quer ser a melhor mãe, ela quer ser melhor tudo. Então, ela tem esse perfeccionismo e se aponta para ela mesma, né, que não foi bom, não aconteceu como ela gostaria que acontecesse. Mas então, não significa que tenha sido ruim. Sim. Né? Então, é esse ponto de você achar que você é perfeccionista, achar que você precisa... Na verdade, ela acaba se condenando dar o tempo conta todo, de né? tudo, né? E você não consegue, na verdade, compartilhar com seu esposo. Você não consegue compartilhar. E fica pesado, fica pesado. Puxado, fica pesado. A Luísa aqui, tia Luísa, um beijo. A Luísa Fred, a tia Luísa, né, está aí com a gente. E é um prazer. Qualquer hora dessa vai estar aqui também no nosso sofá, batendo um papo com a gente. Ela falou assim, culpa parece que é coisa de mulher mesmo, porque frequentemente a gente se sente culpada por alguma coisa que fez ou deixou de fazer. Gisela, você já sentiu culpa? Eu já senti culpa. E, geralmente, a minha culpa nem sempre era minha. A culpa que eu sentia nem sempre era minha culpa. Mas eu acabava me sentindo culpada por situações que tem isso aí, Marisol? Nem causaram. sempre é minha culpa? É o que nós estávamos conversando, porque, às vezes, você não percebe que você está buscando para você mesmo aquela culpa. Entendi. É a cobrança de ser a perfeita, né? A perfeccionista, ter esse controle. Então, muitas vezes, nós não conseguimos compreender isso. E é que internizamos essa culpa, né? E
fica difícil de você... a partir do momento quando você analisa a que ponto que você está internizando isso, tomando como culpa, que, na verdade, quando você se analisa, você vê que não é a culpa, né? Poderia ter feito diferente, vamos dizer assim. Somente através de você buscar o seu pensamento, o seu sentimento, você já sabe que é culpa. Você vai buscar o quê? A razão, os seus pensamentos que estão te afligindo a aceitar que isso é como uma culpa. Então, sim, através de... Porque a abordagem que eu tenho trabalhado e eu estou na pós, já me aperfeiçoando na terapia cognitiva comportamental, nos fala sobre essa identificação de pensamentos. Então, muitas vezes, nós não reconhecemos as nossas emoções. Conhecemos o que está acontecendo dos sentimentos. Mas por que eu senti dessa forma? Eu busco esse pensamento automático, onde eu consigo identificar para saber por que eu internizei essa culpa em mim. Mas, muitas vezes, nós não paramos para identificar e perguntar tempo, né? Por que surgiu esse pensamento. Por que eu sou assim, né? Por que eu reajo assim? Sim, mas através das suas emoções, através dos seus sentimentos, é onde você vai analisar por que eu estou pensando. Então, e por que eu agi dessa forma. Mas é um caminho a ser percorrido, né? Sim. Porque, geralmente, você se sente culpado, né? Você tem esse sentimento de culpa, né? Você interioriza isso, mas até você descobrir que isso não é normal, que tem alguma coisa que está... Alguma causa, alguma raiz para aquilo ali, leva um tempo. Nós falamos aqui, um pouco antes de começar, de que, assim, em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, você vai deparar com essa culpa, independente do tempo que foi. Porque é algo que nós precisamos resolver. É algo que nós precisamos vencer para podermos viver a plenitude da vida, né? Sim. Não é isso, Marisol? Sim, verdade. Quer dizer, não tem jeito. Uma hora a gente vai ter que parar, bater de frente com ela. E, assim, o curso Mulher Única faz muito você repensar sobre isso, né? São lições onde faz com que uma interliga a outra. Não adianta você passar por uma, de repente, você passa para não querer mexer naquela situação, mas mais adiante você retorna e você precisa realmente ser identificado o que está acontecendo. Amém. Mas muitas vezes, né, no curso Mulher Única, às vezes o coração está tão fechado que não consegue se abrir naquela lição. Né? Naquela lição. Passa uma porção de lições. É como se você estivesse doente, você tratasse o sintoma e não a causa. Sim. Né? Por aí. Vai aliviar aquele momento. Esse assunto hoje vai dar pano. E passa, sabe? Termina o curso, vai para diante, e você realmente vai deparar que, olha, realmente continua ainda a bagagem dentro de mim. Pesada, né? E existem pessoas com maior tendência a essa admissão de culpa do que outras. Dentro da personalidade? Dessa sobrecarga de culpa mais do que outras pessoas? Sim, vai depender daquela crença que ela foi lá atrás. Desde a infância. Desde a infância. A gente vai falar sobre isso. Espera aí, gente, segura aí. Terapia. A Josi, quando chega aqui, minha filha, quer tudo só... Espera aí, Josi. Segura aí, né? A gente vai chegar aí, mas assim... Meu telefone já foi, tá, gente? Então, puxa vida, mas vamos lá. Acompanhando. O que pode gerar culpa? A gente falou aqui da culpa em si, né? Mas, assim, o que pode gerar culpa? Exemplos de coisas, de situações que podem gerar culpa. Gisela, você pode... Assim, como mãe, eu acho que a gente vive uma culpa eterna. Ô, meu pai. Né? A gente cura uma e surge outra. Cura uma, surge outra. Culpa pela escolha dos filhos, né? A gente, por influenciar ou por não influenciar.
Mas eu acredito que aquela mãe que, durante a infância do seu filho, teve que deixar ele para ir trabalhar, não acompanhou os primeiros passos, as primeiras palavras, eu acredito que é motivo de culpa. Eu já me senti assim. Eu cheguei um tempo, eu trabalhava tanto que eu cheguei na igreja e a tia fez um especial do Dia das Mães com a mãe e a filha, né? Eu e Camille pequena. E quando ela fez as perguntas, né? E aí, assim, conta uma coisa assim, x da sua filha. Gente, eu ia lá na minha memória, quase na minha alma, e não conseguia lembrar, porque eu trabalhava muito na época em que a minha filha fazia as gracinhas. E eu saí dali naquele dia, assim, muito triste, porque eu não sabia responder tudo que falava, né? Culpada. E eu pedi perdão para ela, né? Hoje a gente faz tudo junto. Hoje eu sei tudo dela, né, Camille? Um beijo para você, mas é por aí mesmo. Me identifiquei aí. Pode falar. Essa culpa, um dia ela termina? Né? Mãe é mãe até alguém falou aqui que culpa era coisa de mulher. Tá vendo? Né? Esse não sou eu que faço só terapia online. É terapia, ele não, um né? dia vai terminar, né? Termina, no céu. Termina. Basta você querer, né? Ai. Eu vou na verdade, também compartilhar também algo também desde Do que pode gerar muito culpa. tempo, né? O que realmente pode gerar culpa e gerou culpa até um certo tempo na minha vida. E eu casei muito nova, eu casei com 16 anos, comecei a namorar praticamente criança, com 13 anos e um pouquinho. E quando chegou a 16 anos, antes de casar, eu adiantei, né? Então, perdi minha virgindade, né? E aquele momento ali, até muitos anos, eu fiquei relutando comigo mesmo, com essa culpa, com esse arrependimento, com esse remorso, porque não que eu tenha sido forçada a nada, né? Mas eu vejo que isso tudo me acarretou algumas perdas na minha trajetória de vida. Porque, assim, casei, né? Hoje eu tenho 37 anos, vou completar esse ano 37 anos de casado, muito bem casado. Amo meu marido, a gente tem um relacionamento bom, mas sempre, né, com todo casal, com suas diferenças. Mas com um certo momento, eu achava que era a culpa de por que eu não esperei? Por que eu não vivi o tempo que eu poderia ter vivido? Isso tudo me acarretou muito tempo a esse arrependimento. E chegou um determinado momento, minha filha, né, hoje minha filha é bióloga, ela é odonto, então a outra também é pedagoga. E o que eu vejo que quando chegou, não foi no momento que eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, que eu vi realmente qual é o amor de Deus para comigo. E Ele começou a me mostrar que as outras coisas também poderiam ser alcançadas, né? E eu comecei a galgar, né? E querer realmente retirar esse sentimento de mim. Não foi fácil. Não é fácil. Mas é possível. Amém. Mas é possível. Quem é salvo, né, assim, ele realmente consegue uma libertação dessa culpa mais rápido, né? Quando ele entende o amor do Pai, ele consegue viver esse perdão. E a gente vai falar sobre isso, porque em algumas situações, a Giza falou ali sobre criação de filhos, né? A Xaninha até colocou aqui que nessa quarentena ela tem tido a chance de perceber o quanto isso faz falta para ela. Eu queria pedir só a Ana Souza, eu não entendi muito bem aqui, ela está fazendo uma pergunta, mas eu vou pedir para a Josi administrar aqui, tá bom, Josi? E assim, existem culpas também de que, assim, nós
que já aceitamos Jesus, a gente já pediu perdão, a gente sabe que o Senhor perdoou, mas a gente não consegue se perdoar, como esse exemplo, né, que a Marisol trouxe, por exemplo, de perder a virgindade. A gente conhece muitos casos em que a pessoa perde a virgindade, ninguém sabe, o pai não fica sabendo, a mãe não fica sabendo, casa, né, tudo lindo, ninguém sabe de coisa nenhuma, mas aquela culpa persegue aquela pessoa, né? Então, assim, é um fator que a gente precisa, né, dar uma atenção. Então, quando eu entrei há 5 anos atrás, né, 5 não, já indo para 6 anos, na psicologia, nós, psicólogos, precisamos fazer terapia. Então, foi logo para a terapia que eu precisava, né, conhecer realmente, porque a gente conhecer essa vivência. E eu já fui para a terapia, e ali na terapia foi um confronto, como você está falando, aqui é um confronto, na terapia muito mais. E ali eu comecei... Eu vou te convidar para ir num retiro nosso, para você ver. Eu já fui, tá? Não fui no seu, mas o encontro... Confronto purinho, né? E ali eu me deparei que eu precisava me conhecer também um pouquinho mais. E aí eu comecei a me conhecer e vi que realmente alguma coisa ainda tinha, né? Como fosse assim, não é acusando, mas reservado dentro de mim. Isso é importante. Importante nós identificarmos como nós estamos. E a terapia, ela faz isso. Então, o que a Ana falou aqui, como podemos ajudar pessoas com esse perfil em nossas igrejas, perfil de perfeição, para que possamos não alimentar esse sentimento, qual a atitude correta para ajudar? Porém, sem alimentar esse ego de pessoas, pois a maioria das pessoas que possuem esse perfil de perfeccionista não é tendência a um ego grande. Então, nós temos a nossa igreja, nós temos pessoas que, na verdade, quem é líder sabe da responsabilidade de estar junto e observar alguma coisa que, de repente, que você não pode ajudar, mas você pode ajudar a essa pessoa a encontrar uma ajuda. Né? É a grande importância do discipulado. Sim. Que a gente só consegue essa revelação pelos olhos do outro com uma proximidade. E aí você não se vê da forma que o outro te vê. Mas aí você tem que estar perto de alguém. É o espelho, né? Ferro afiando. Sim, e estar disponível também, ser alguém ensinável. Uhum. Porque senão o outro vai falar e você não vai ouvir, não vai entender. Agora, essa questão da Ana, assim, que ela citou aqui, desculpa te interromper, mas eu me identifiquei porque isso eu tenho uma... Jesus está me curando. Ô, glória! Já melhorei bastante. Um perfil desse, muito perfeccionista, muito detalhista, tudo eu planejo, né? E como é que a gente se livra disso? Com graça e misericórdia. Porque eu já li um livro e estou precisando ler de novo, sobre relacionamento, que diz: quando pecadores dizem sim. Quando você se identifica pecador tanto quanto o outro, então você entende que você é limitado, erra, que não é perfeito, e o outro também tem essa liberdade de errar com você, porque somos pecadores, estamos num processo. E qual é a maior dificuldade, inclusive desses perfeccionistas, de encontrarem a graça, porque eu não mereço. É imerecido. E aí a gente tem que entrar na graça e na misericórdia. Amém. Apresentar a graça e a misericórdia. E eu acho que a gente, como igreja, a nossa função é essa, de revelar a graça e a misericórdia, e não só falada, mas vivida, experimentada, sendo compartilhada. Compartilhada, né? E compartilhada
E o discipulado, cuidado, né, um com o outro, ele gera muito E no isso. discipulado, a gente encontra algo que tem um texto que eu gosto muito em Tiago, se eu não me engano, Tiago 5,16, que fala: confessai as vossas culpas uns aos outros, a fim de que sejam sarados. Quer dizer, essa cura na alma a gente encontra quando a gente fala, quando expõe. Por que às vezes a gente carrega a culpa? Porque a gente carrega. A gente não compartilha, a gente não fala. Porque muito Olha, eu tô me tempo sentindo também, culpada. eu acredito que muito tempo também nós não encontramos esse ambiente para falar, né? Sim. Eu creio que Deus tem gerado um novo tempo, um novo momento na vida da igreja, na vida da própria sociedade, até mesmo porque, assim, há um tempo atrás, um cristão entrar num consultório, né, num psicólogo, era um tabu. Hoje já não é. Hoje nós temos cristãos, pastores, líderes, e isso é bom, isso faz parte. Mas há um tempo atrás a gente não tinha nem ambiente, né? E nem um profissional, alguém que pudesse também nos ajudar. Mas eu louvo a Deus por esse tempo que tem gerado ambiente, tem gerado grupos, tem gerado no GECEL, no Mulher Única, né? No discipulado, esse ambiente da gente poder abrir o coração e poder falar. E ainda falando, né, sobre o que pode gerar culpa, a Giza falou sobre criação de filhos, você falou, né, de uma perda de virgindade, tem muitas coisas que podem gerar culpa. Você que está aí juntamente conosco, põe aí, compartilhe conosco o que pode gerar culpa. Eu posso ressaltar aqui, porque eu já não vivi, mas já percebi e já cuidei de alguém que viveu um aborto e, assim, ninguém soube, a vida toda ela guardou, a vida inteira foi guardada. Hoje mesmo comentava isso com a Nilda, e, assim, isso trouxe um peso que ela não conseguia se livrar, e ela não conseguia se perdoar. Encontrou Jesus, se arrependeu, mas ela não conseguia se livrar, se libertar. E, por outro lado, também, a gente encontra o perdão de Deus, a gente encontra a graça, mas a gente acha que a gente não merece. É como se eu me colocasse no castigo por conta daquela culpa. Não, eu tenho culpa e eu estou de castigo. Não tem um fim para que isso aconteça. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, como se libertar, como se livrar dessa culpa, como se livrar de ressentimentos, de dores, de mágoas, de peso, como esvaziar a mochila, né? Mas o que, Josi, você tem aí para contribuir nessa questão de o que pode gerar culpa? Tem uma pergunta aqui que eu acho que pode nos ajudar nisso, né? Se a culpa seria consequência de um erro, é uma pergunta. E como a gente já estava conversando antes, nem sempre o erro é seu. O sentimento de culpa está dentro de você, né? Mas, de repente, foi gerado da maneira como você foi criado. Eu acredito nisso. Foi criado de uma maneira sendo tão rigorosa, tão exigente, sendo criticado em tudo, que chega uma hora que, se você falhar, é uma culpa terrível, da qual você estragou tudo, como se não tivesse possibilidade de consertar nada. Então, eu acho que o que também pode contribuir para esse sentimento de culpa é a criação, a maneira como nós fomos criados. Eu acredito nisso. Sim. Então, essa culpa é uma culpa preocupante. É uma culpa tóxica, onde carrega essa porção, né, dos sentimentos, dessas emoções, que gera realmente o comportamento, porque o pensamento vem a emoção e gera o comportamento. Se gera o comportamento, obviamente, a sua conduta, a sua vida, através daquela emoção, não será uma conduta, uma vida favorável, saudável, vamos dizer assim, certo? É uma culpa tóxica, onde você está, nada vai ser favorável, nada vai sair como saudável, nada vai sair como vida para outras pessoas,
Porque ali ela vai refletir, na verdade, aquilo que ela está dentro. Eu sou o que está dentro de mim. Eu só vou emergir, eu só vou ser produtivo aquilo que eu estou dentro de mim. Se eu remeto algo que eu vou olhar para você e vou te apontar, como assim, aquela pessoa não é estranha, é meio estranha, vamos dizer assim. E ela remete, na verdade, à estranheza daquilo que está dentro dela, do interior dela. Na verdade, a estranha reflete é ela, né? isso. A estranha é ela. Sim, porque ela vai refletir, na verdade, isso mesmo que ela está dentro. Isso vai refletir nela, né? Não tem... Então, isso é Você falou a culpa tóxica. Você falou algo interessante aí também sobre comportamento, né? Sim. Quer dizer, a culpa, ela também gera comportamentos limitadores na vida, né, da pessoa. Sim. E, assim, além do que a gente falou aqui de aborto, perda de virgindade, a criação dos filhos. Né, existem... Alô, som. Existem questões, assim, de você roubou alguém, você, né, defraudou alguém, você pode ter gerado culpa porque você cometeu uma traição, um adultério. E nem sempre, né, mesmo que ele tenha sido descoberto ou não, ele vai gerar culpa na sua vida. E existem questões que trazem um comportamento limitador. No que a Josi falou, uma criação, ela vai definir um comportamento, né, de perfeição. Né? Então, assim, existem várias situações que, inclusive, podem modificar o nosso comportamento, não é isso? Tem um comentário aqui da Marta Regina. Ela diz assim: isso acontece muito em relações abusivas, seja pais, namoro, esposo, até mesmo entre amigos. Sim, sim, com certeza. Quem aí não tem uma amizade que terminou, né, e você talvez se sinta culpada por isso? A culpa é minha, eu gostava tanto de fulano, mas a culpa é minha. Hoje Deus está te chamando para viver um tempo novo, né? Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor está te chamando para trazer uma liberdade na sua vida. Eu creio firmemente nisso. Mas como a gente vai obter essa cura? Como é que a gente vai encontrar, né, o lugar de escape? Onde é que a gente vai encontrar um ambiente para a gente se livrar dessa culpa, Marisol? Pois é. Tá funcionando. Primeiramente, se reconhecer quem você é. Admitir também, né? Você avaliar que você realmente tem essa culpa. Avaliar que você tem esse sentimento. Porque nós estamos falando de culpa aqui, mas remete remorso, arrependimento. Então, quando você reconhece que você realmente está dentro desse sentimento, carregando esse peso, já é um bom sinal. Amém. Você conseguindo se identificar e reconhecer que você está dentro desse contexto, você realmente já dá o primeiro passo. Né? Então, admitir já é o primeiro passo. É, né? O primeiro passo. Você externizar isso já é o segundo passo. Porque muitas vezes você identifica e não consegue passar isso. Não consegue nem expressar o que realmente você está sentindo. Né? Então, isso tudo é algo que você, ao se identificar, você precisa externizar isso para poder você buscar uma ajuda. Porque senão você vai viver assim, atormentado. E esse tabu que nós estamos falando sobre, né, a autoajuda, né, no profissional da psicologia, mas você tem uma esposa de um pastor, você tem o seu pastor, você tem pessoas que podem ser ouvidas, né, e te ajudar também. Né? Então, a partir do momento que você tem esses passos, você realmente vai se desvaziando totalmente desse peso de culpa. Em Provérbios, no capítulo 28, versículo 7, ele diz que a culpa faz
com que você seja um fugitivo até a morte, porque você foge o tempo inteiro, né, desse confronto, e ele vai dizer que ninguém vai poder te proteger, a não ser você mesmo se reconhecer. Eu amo a palavra de Deus, porque ela dá um insight verdade. assim. É como se você estivesse dentro de uma boia. Se você está dentro de uma boia, se você não sair da boia, você não vai conseguir mergulhar nunca. Então, você precisa se desvaziar para você ir no profundo. Você realmente sentir aquilo que você precisa ser renovada, ser avivada, buscar realmente algo para o novo na sua vida. E assim, trazendo também para a nossa realidade espiritual, a maioria das culpas, elas também nos levam ao pecado. O pecado gera culpa, né? O pecado gera culpa também. E a omissão da culpa também. Também. Porque tem até uma pergunta aqui da Islane, ela fala assim, doutora, quando algo acontece e a gente se culpa, passa um tempo, acaba esquecendo. E por algum acaso o assunto revive novamente e aquela culpa aflora. O que é isso? Antes de você responder, né? Eu penso que essa culpa não foi resolvida. Ela foi colocada, foi adiada, foi deixada para depois, mas não foi resolvida. Como resolve, né? E eu acho que primeiro é falar disso, né? Como admitir que tem esse sentimento. Sim. Falar disso com alguém e pensar por que eu estou me sentindo culpada. Uhum. Pedir uma opinião, contar o caso. Falar, eu tenho motivo para realmente estar me sentindo culpada? Sim. Para ser avaliada por uma outra pessoa, né? E tentar resolver. Não adianta ignorar as nossas emoções. Porque não adianta, porque vai sinalizar em nosso corpo. Verdade. Vai explodir, você não vai suportar, você vai levando essa mochila, na verdade, ela está pesada, daqui a pouco ela não vai conseguir as fechaduras, ela vai o quê? Vai ser danificada, porque ela não vai suportar o peso que está. Então, é a mesma coisa no nosso organismo. Então, eu vou vivendo, mascarando, né? Mascarando todo esse meu sentimento, né? Não sendo feliz, não aproveitando, na verdade, permitindo que as pessoas que estão ao meu redor também sofram com esse sentimento, né? Porque acaba todo mundo, né, vivendo o reflexo, vivendo o reflexo daquela daquela família. Que o sentimento de culpa, ele gera agressividade. Quem se sente muito culpado normalmente é agressivo. Sim. Sim, ela tem essa reação de reagir, na verdade, de contra aquilo, na verdade, que você está sentindo. Se você está sentindo essa raiva, esse ódio, você vai externar da mesma forma, né? Você, de repente, é amada e você não consegue reconhecer que você é amada. Porque só vê sentimento, na verdade, com essa porção, né, doentio. É uma culpa, na verdade, de todos esses sentimentos que vai invadir com todos que estiverem ao redor. E tem comentários aqui de pessoas que se sentem culpadas por situações lá de trás. Como é que a gente resolve isso? Então. Com a terapia. Pois é. Tem que voltar, não tem? Justamente. É aquilo que nós falamos sobre pensamentos, né? Que gera uma emoção e vai para o seu comportamento que você está emergindo naquele momento que está realmente do sentimento. Você observando qual é esse pensamento, você consegue buscar a sua crença. Mas você precisa de alguém para te ajudar a levar. Sim, te levar nesse ambiente. Sim, é o que eu falei. Nós temos um ambiente espiritual, nós sabemos que Deus nos leva lá no passado para, né, nos confrontar. Sim. Nós sabemos de tudo isso, mas nós também precisamos querer dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. A gente encontra Jesus, que andou na Galileia toda lá, curando muitos enfermos, mas nem todos os doentes
foram curados. Uns porque estavam acomodados, outros porque não tinham fé. Então, assim, o primeiro passo sempre será o nosso. Eu E creio. sabe o que eu acho assim importante? A Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. A nossa libertação, ela se dá no espírito. Mas a cura dessas emoções, dessas feridas, se dá na alma. E aí, a gente tem, às vezes, o hábito de tudo eu resolvo só com Deus, só para com Deus. Só que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus sabe, Deus sabe, né? Deus sabe. Sim, só que os nossos atos, e principalmente nessas questões de sentimento de culpa, remorso, necessidade de perdão, eles não foram só cometidos diante de Deus. Envolvem outras pessoas. Então, por que eu vou resolver só com Deus? Por que eu não vou voltar lá para aquela pessoa para quem eu feri, mesmo que ela já tenha se resolvido com aquilo? Mas por que eu não vou voltar lá e vou pedir perdão? Eu vou dizer para ela, olha, eu estou te pedindo perdão. Por isso. Isso. Você me perdoa? Amém, vou resolver. Agora, nem tudo nós somos seres humanos, né? Nós possuímos, a Bíblia diz que quando alguém se arrepende, a gente fala assim, uma alma aceitou Jesus hoje. É sinal de que a minha alma precisa de salvação. Não é só eu e Deus, mas eu preciso tornar isso de forma pública. E quando eu digo pública, não é que eu vou, né, me expor, mas é trazer alguém para viver isso comigo. Amém. E, assim, essa questão da gente, essa conversão, essa alma que se arrependeu, não é um arrependimento simplesmente para ir para o céu, mas um arrependimento da vida que levou até aquele momento, das escolhas que fez, escolhas que geram culpa, escolhas que geram arrependimento, e você acaba levando isso para o seu relacionamento, para o seu casamento, para as suas amizades. Para a nossa geração. Para a sua geração, né, futura, e acaba, né, gerando uma série de outros prejuízos, porque é muito difícil, e você que está aí nos assistindo também, talvez você conheça alguém que anda perto de você, mas é uma pessoa angustiada, uma pessoa, né, até a feição, né, até a fisionomia da pessoa, ela fica meio frustrada, não é? Né? E é muito ruim caminhar com alguém assim, não poder fazer alguma coisa, mas eu quero dizer que você pode fazer, você pode indicar, você pode caminhar com essa pessoa em direção a essa libertação. Verdade. E quando vai buscar, através desses pensamentos, na sua vivência no hoje, e vai buscar as suas crenças passadas, muitas não querem mexer, né, em situações que vai ferir cada vez mais, mas vai ter um momento que vai sarar, né? Vai sarar. Então, assim, a Dói, culpa, mas vai sarar, né? A culpa, ela leva por um tempo, mas em determinado momento ela vai ser curada. Amém. Né? Então, assim, a culpa leva por um passado que ela compromete, na verdade, o futuro. Né? Então, o que você não conseguir, na verdade, hoje, né, para frente, vai realmente acarretar um prejuízo, uma perda, um reparo que, às vezes, de repente, você não consegue alcançar. Tome essa decisão hoje, né, de resolver, de se livrar dessas culpas. Fala, Giza. Então, tem um comentário aqui da Maria Edna Aquino, que ela teve essa atitude. Ela diz aqui, engravidei antes de casar. Eu me sentia muito culpada por isso, pois vi que meus pais ficaram tristes. Depois de anos convivendo com essa culpa, o Espírito Santo falou para eu pedir perdão a eles. Olha que coisa linda. E a culpa foi embora para a glória de Deus. Amém, amém. É minha única lá da amém. Eu vivi uma experiência que, assim, eu guardei assim no meu coração, com uma pessoa que carregava uma culpa por muitos e muitos anos. E ela era uma pessoa extremamente amargurada, ela era uma pessoa extremamente assim, onde ela estava, as pessoas não gostavam de estar onde ela estava, porque ela reclamava de tudo. E isso é um sintoma, né, de culpa. Ela resmungava,
tudo estava ruim, nada era aprovado, e as pessoas não gostavam de estar com ela. Mas o dia que Deus tocou, o dia que ela abriu o coração, o dia que ela confessou, o dia que ela se viu, né? A coisa mais linda que eu vi acontecer foi que eu falei assim para ela: Deus vai gerar uma oportunidade de você voltar nessa pessoa um dia, não é hoje, mas Deus vai gerar essa oportunidade e você vai até ela e você vai pedir perdão. E passou-se um tempo, bastante tempo. E eu encontrei com essa pessoa e ela vinha de bicicleta ao meu encontro. E quando eu, né, cheguei perto dela, eu não sei se a bicicleta dela não tinha freio, mas ela já veio pulando da bicicleta, andando. E ela falou assim: sabe o que aconteceu? E aí ela foi me contar que, inclusive, ela tinha preparado um bolo, que Deus tinha tocado no coração dela. E ela fez um bolo e foi encontrar com essa pessoa. E quando ela estava chegando, né, perto dessa pessoa, que essa pessoa também a viu, sabe, o Espírito testificou lá do outro lado, e a mulher, né, ferida, ela veio ao encontro e as duas se abraçaram e choraram, e aquele dia, desde aquele dia, essa mulher é outra pessoa. É uma pessoa que a gente gosta de estar perto, a gente gosta de abraçar, gosta de estar junto, e é uma doçura. Então, assim, você se livrar, querido, vai fazer bem para você. Não é para quem está lá ferido ou que não foi perdoado, né? Então, isso é muito importante. E eu gostaria que, assim, nós pudéssemos meditar um pouco mais sobre esse assunto. Vou passar aí a palavra, já são 9 brau, nossa live passa correndo. Tivemos um imprevisto hoje, né, da luz, mas eu gostaria de permitir que a Marisol pudesse compartilhar algo que Deus colocou no seu coração a esse respeito também. Amém? Amém. Nós estamos falando desse amor que nós temos com Deus, né? Que em Romanos 5:1 diz que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que eu queria compartilhar da palavra, com exemplo daquela mulher, lá do poço. E eu queria só ler um versículo, para até mesmo, pelo nosso tempo, mas em João 4, a mulher de Samaria. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhes pediria, a ele daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tu tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do que ele mesmo bebeu? Então afirmou-me Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais, nunca mais. E quando nós vimos essa passagem, aquela mulher era prostituta. Aquela mulher era prostituta. Ela não tinha, sabe, nada provável de estar ali. E ela só ia ali ao meio-dia, onde aquele sol estava rachando, para ninguém vê-la. Mas Jesus estava ali, marcando um encontro com ela. Então, às vezes, nós nos colocamos como vítimas de não querer buscar ajuda, de não nos aceitarmos como nós estamos. Como nós falamos aqui,
Então, o passo que nós temos que dar hoje é nós reconhecermos como nós estamos. Ali aquela mulher, ela foi revelado através de Jesus o seu pecado. Então, através de Jesus, ela foi revelada aquele pecado, então ela teve esse encontro de fazer que ele, olha, Jesus está me vendo, ele me perdoou, me perdoo também. Então, esse momento que você que está ouvindo, nós que estamos aqui, é para nós pararmos e nós pensarmos que Deus tem nos dado a oportunidade, porque não tem faltado palavra, não tem faltado momento de compartilhar, de atenção, de despertamento para a igreja. Então é tempo, não deixe passar. Então, invada dentro do seu interior com você, primeiramente, de você reconhecer quem e como que você está, para assim, que o Senhor, que Ele possa ver a misericórdia, a graça, o arrependimento, a vontade de mudança, a vontade de sair da onde nós estamos, para assim ser, né? As nossas emoções saudáveis, mulheres sábias, mulheres tementes a Deus, que busque a cada dia mais ser um referencial para vidas. E aquela mulher, ela virou evangelista. E ela buscou muitas pessoas para ajuda, para o Senhor, e ajudou muitas. Então ali, aquele momento, foi um diferencial de transformação, de mudança. Aleluia. Que nós possamos refletir sobre essa passagem. Aleluia. Sabe, nós podemos resolver as nossas culpas reconhecendo, é o que a gente aprendeu aqui hoje, reconhecendo, em primeiro lugar. Sim. Confessando, crendo, e o Senhor Jesus vai nos conduzir nesse caminho. E se preciso, ajuda. Sempre. Buscar ajuda. Amém. Vamos ouvir uma canção? Querido, enquanto nós vamos ouvir essa canção, eu gostaria que você pudesse colocar diante do Senhor o que tem pesado na sua história, o que tem pesado na sua alma, quais foram as decisões que você tomou lá no passado, que até hoje você arrasta, né, como uma culpa, um sentimento de culpa, de que fez errado, que não deveria ter feito. Talvez um dia que você tomou uma decisão, teve uma atitude, e eu gostaria de pedir que você, em nome de Jesus, que você pudesse se apresentar a Ele nessa noite, colocar diante dEle, confessar. E depois você vai poder também nos procurar, se você quiser nos procurar para conversar, para bater um papo. Quiser procurar a Marisol, ela está atendendo até online, né, nesse tempo. Mas não permita sair daqui nessa noite sem deixar a sua culpa aqui nessa live, em nome de Jesus. Porque Deus está neste lugar. E eu gostaria que enquanto essa canção estivesse sendo ministrada, que você pudesse fazer a sua oração aí em nome de Jesus e ser livre, em nome de Jesus. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Seja ministrada aí nessa noite. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Aleluia, nós colocamos em Ti, Senhor. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua
tenho, rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia. Aleluia. Nós cremos, ó Deus, no que o Senhor diz sobre nós. E eu creio que a tua palavra é a mesma. A tua palavra diz: vai, não peques mais. A tua palavra diz: levanta, pega a tua cama e anda. Vai, não peques mais. A tua palavra diz: os seus pecados são todos perdoados. Senhor, nós cremos, Senhor, no teu amor. Nós cremos, Senhor, na tua libertação. Nós nos apropriamos, ó Deus, do teu sacrifício. O teu sacrifício na cruz, ó Deus. Porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. O Senhor levou sobre si. O castigo que nos traz a paz está sobre si. Oh, aleluia. Senhor, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toda acusação de Satanás, Senhor, toda lembrança, Senhor, que Satanás, Senhor, possa, Senhor, tentar, Senhor, gerar em nós, Senhor, de algo que tenhamos feito, que o Senhor já nos perdoou. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite, nessa live, Senhor, o poder restaurador do Teu Espírito Santo, venha, Senhor, nos restaurar, Senhor. Senhor, Satanás, ele é um enganador. Ele quer nos escravizar, Senhor, num tempo, Senhor, em que nós não estamos mais lá. Senhor, no tempo de dor, no tempo em que tomamos as decisões que não foram favoráveis, ó Deus. Hoje nós somos outras pessoas, Senhor, e nós queremos viver a plenitude da Tua boa vontade, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Todo sentimento de castigo, todo sentimento de que eu não mereço, ou de que eu mereço ter essa vida, seja, Senhor, tirado, Senhor, da nossa mente. Que o poder da Tua voz, o poder da Tua palavra, o poder do Seu amor, Senhor, que diz que eu salvo sou, mesmo sem merecer, mesmo sem eu ver, o Senhor já derramou essa bondade, essa misericórdia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posse da Tua palavra que diz que nenhuma acusação,
nenhuma acusação, Senhor. Seja ela, Senhor, do tempo passado, seja de ontem, Senhor, nenhuma acusação quando nos arrependemos diante de Ti, Senhor, tem poder, porque o Senhor já nos justificou, Senhor, e que hoje, ó Deus, que neste tempo, Pai, o Senhor gere, Senhor, em cada vida, Senhor, a oportunidade, ó Deus, a oportunidade, Deus, de viver este confronto para a glória, para a honra do Teu nome, para que a sua vida tenha paz, para que a sua casa, Senhor, seja, Senhor, um ambiente de paz, ó Deus. É o que nós cremos, Senhor. Nós somos amadas do Pai. Nós somos únicas, Deus. E nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. E que seguro estou, se frágil me sentir. E não estou só, pois eu pertenço a Ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. E não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Ainda nessa vibe, ainda nessa presença, ainda nesse Espírito de Deus que está nesse lugar, ainda nessa canção, oh, coisa maravilhosa. Querido, você vai encontrar um momento hoje com Deus. Aí na sua casa, antes de você dormir, sabe, você vai confessar os seus atos de culpa diante de Deus. Não permita, sabe, a minha oração é que o Senhor não te dê sono mesmo. Que Deus não te dê sono, enquanto você não abrir o seu coração, enquanto você não confessar, não permitir que o Espírito Santo faça parte dessa conversa e que Ele mostre a você exatamente onde foi, que dia foi, e você fala: Senhor, naquele dia, naquele momento, na casa de fulano, na presença de ciclano, eu fiz isso, eu me sinto culpada, mas hoje eu quero deixar aqui diante do Senhor, e o meu pedido a Deus é que Ele não te dê sono, sabe, que Ele não te dê sono, sabe aquele encontro que Jacó teve com Deus lá em Peniel, sabe, que você passe a noite confessando as suas culpas, mas que você acorde, querido, com uma nova fisionomia, com um sorriso, com a cura, porque a palavra do Senhor diz, eu quero ler para você, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados, as suas culpas apagadas. Traz felicidade, né? Traz paz. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Isso está lá em Salmo 32. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, enquanto nós mantemos as nossas culpas guardadas dentro da mochila, sabe? O salmista, ele fala assim, o meu corpo definhava de tanto gemer. Gera dor no corpo também, não é, Marisol? Sim. Gera dor no corpo. Eu ouvi de um certo médico que ele falava que se ele pudesse abolir a culpa, né, dos pacientes dele, 95% estariam de alta naquele dia. Mas ele não tinha essa condição, mas Deus tem.
Mas o Espírito Santo de Deus pode ir lá e agora. E a Bíblia diz que o corpo, né, definhava de tanto gemer, pois dia e noite a sua mão, a culpa pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando. Você está com depressão? Você está angustiada aí na sua casa? Ouça essa palavra hoje e não dê sono aos seus olhos. Não dê descanso às suas pálpebras enquanto não encontrar-se com Deus nessa madrugada. E ele vai falando assim: as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti, diante de Deus, o meu pecado, a minha culpa, e não encobri as minhas culpas, e disse: confessarei as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Amém? Coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. E é isso que nós queremos deixar para o seu coração nessa noite. Vontade de ficar aqui mais tempo, sendo ministrada assim. Tá muito gostoso. Mas a gente tem que ir embora. Eu gostaria das considerações finais aí de vocês. E a gente vai fazer o nosso sorteio, né? E para fazer o sorteio tem que estar presente na live. Então, Josi, suas considerações aí finais para a gente poder finalizar aqui. Eu acho importante não dar desculpas à nossa culpa. Se perdoe. É diferente. Não dê desculpas. Ah, eu fiz isso porque me fizeram isso. Não dê desculpas. Amém. Admita o seu erro e se perdoe. Amém. Acho que é isso. Amém. Giza, suas considerações aí para o fim dessa live. Eu acredito que a passagem que foi lida, aquela mulher, ela se sentia culpada e ela era acusada por aquilo. Só que quando ela encontra Jesus, acabou. Quando ela encontra Jesus, tudo aquilo cai por terra, toda acusação, toda culpa. Amém. Então, que nós possamos encontrar Jesus e deixar que Ele retire a nossa culpa. Aleluia. Amém. E olha, eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco amanhã ou ao longo desses dias o seu testemunho, em nome de Jesus. Marisol, muito bem-vinda, né? Que o Senhor possa continuar te abençoando. Amém. Rica e poderosamente. Quero agradecer, compartilhar com vocês, foi muito gostoso. Quero agradecer novamente o convite de estar aqui. E eu gostaria, sim, de deixar nesse finalzinho essa reflexão que foi tanto que o Deus falou aqui conosco, tanto nós fomos ministrados, que não é tempo de perder. Não há tempo para perder, né? E a culpa lá do passado, que seja hoje totalmente retirada, para que você seja feliz, para que nós possamos ser felizes e que nós sejamos hoje libertos pela consciência dessa culpa. E eu creio, porque através de toda essa libertação, dessa aceitação, de retirar toda a rejeição, de tirar todo o desamor, de todo o desamparo, isso sim, nós vamos ser totalmente grata ao Senhor. Amém. Louvando a Deus por todo o tempo, porque Ele tem feito isso. Amém. E se Deus está te dando a oportunidade hoje de refletir, de olhar para você, de identificar onde que está esta culpa, onde que está esse peso, não perca tempo. Amém. Retire hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Eledilson, muito obrigado pela sua eterna sempre participação aqui conosco. E nós vamos fazer o nosso sorteio e tem que estar presente, né? Não é isso? Então, se você quer ganhar aí, ó, tá aqui, olha, né, um kit da Natura hoje, né, um sabonete e
Deixa eu ler aqui. Um creme, um hidratante para todo o corpo, tá bom? Tá aqui, nós vamos já sortear. Coloque aí, eu quero. É tempo agora de você colocar aí nos comentários. Eu quero um. E... Estão perguntando aqui, caso alguém queira fazer contato com a psicóloga. Verdade, gente. A Marisol. Olha só, coloque aí, por favor, o contato da nossa psicóloga aí. Giza, põe aí, por favor. Tá bom? O Lucas vai... o Lucas põe aí, tá aqui atrás, tá bom? Os contatos. Eu tenho uma novidade para contar para vocês, mulheres. Pode pôr aí, Lucas. Sabe o que é? Nós estamos conversando porque a gente está com muita saudade. Nós queremos nos ver, nós queremos nos encontrar de alguma maneira. E eu tenho uma proposta para fazer a você, mulher, tá bom? Você que está aí assistindo, você pode levar quantas amigas você quiser. E eu quero fazer um convite a você. No primeiro sábado de julho, dia 5 de julho, se não estiver chovendo, nós vamos fazer um passeio de bicicleta, velotrol não, tá, gente? Velotrol não. Pode ser bicicleta elétrica, moto, carro, caminhão. Se não tiver nada disso, você pode ir de ônibus também. Mas nós vamos sair daqui da nossa igreja no dia 5 de julho, em nome de Jesus, às 8 horas da manhã, em direção ao Pier de Mauá. É isso que fala? O Pontilhão. A Estação Velha, a primeira estação de trem do Brasil. Pronto, fechou. Então, nós vamos estar fazendo uma carreata, bicicletada. Eu não sei como é que dá o nome. A gente vai escolher um nome ainda. E nós vamos para lá. E nós vamos nos encontrar lá ao ar livre, né, com distanciamento, com as nossas máscaras, a cada uma com seu álcool em gel na mão. Apesar de eu crer que até lá Deus vai fazer muitos milagres. Quem crê diz amém aí. Creio em nome de Jesus. E nós vamos ser ministradas lá, tá bom? Nós vamos ter algumas surpresas, vamos ter o nosso café da manhã, mas você precisa fazer a inscrição, tá bom? A inscrição vai ser R$10 para a gente fazer aquele café da manhã bem bonito lá para cada uma de nós, amém? Eu não sei como eu vou, mas eu vou. Eu acho que a minha caminhada vai ser por aqui, hein? Eu caminho todo dia de manhã, de 7 às 8. Então, eu vim para cá. Vem com a gente, tá bom? E chama suas amigas que vai ser bênção, tá bom, Josi? Josi, eu sei que já está na bicicleta aí, tirando onda. Você vai correndo. Gente, pode... Vai não? Fala aí no microfone. Giza, né, com aquele poçante, não sei se ela vai de poçante. Giza vai de bicicleta, amém. Eu vou pensar. Eu vou acompanhando Gisela. Eu vou pensar, mas provavelmente eu devo ir de carro. Amém, queridas? Então, olha, eu quero te ver lá, tá bom? Nós vamos bater muitas fotos, vamos ter uma manhã maravilhosa. Então, vamos sair daqui às 8 da manhã do dia 5 de julho, se não tiver chovendo. E, é claro, nós vamos buscar... né, também o apoio, né, dos órgãos competentes, né, para nos autorizar a estar lá, né, não em aglomeração, mas em comunhão, tá bom? Porque a gente não vive aglomerada, a gente tem comunhão. Amém, gente? Marisol, muito agradecida, tá bom? Deus te abençoe. Vamos sortear? Vamos lá. O Lucas vai fazer esse sorteio aí e ele vai falar para a gente, né? Vamos lá. Tcharadá. Quem será? Tem que estar presente na live. Se for de longe, a gente manda pelo Sedex. Se sair o nome da Noeli é meu, tá? Que eu tô... Olha, tem muito únicas aqui do lote 15, hein? Como é que é? Já saiu? Cláudia Lopes. Cláudia Lopes. Então, Cláudia Lopes, entre em contato conosco aí no privado para a gente poder fazer chegar até você esse kit maravilhoso. Tá bom, querida? Queridas, muito obrigado. Deus te abençoe. Vamos embora, né? Toca essa música aí que a gente vai dando tchau. Quero agradecer aqui, né, na presença da Simone, que veio acompanhando, né, a nossa querida Marisol, esposa do aspirante Joabe. Também a Nildinha, que está aqui conosco também. Aos meninos da técnica, Juju, que está lá atrás também assistindo. Muito obrigado, gente. É sempre muito bom
E eu vou sair daqui, né? Já vou fazer dever de casa, com certeza, amém? Um beijo, tá bom, Exercitar. gente? Vamos Isso aí. exercitar. O bispo Elisiário, ele fala assim, olha, se você aprendeu alguma coisa hoje, você tem 24 horas para colocar em prática. Porque depois de 24 horas, vira só mais um acontecimento, um dia legal, uma palavra legal, mas que não fez efeito em você. Então, corra. E como eu falo, né, você já está atrasada, amém? Deus te abençoe.